Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. No coração pulsante de Nova York, a luz dourada do pôr do sol refletia nas fachadas de vidro e aço dos arranha-céus. No topo desta cidade movimentada, em uma suntuosa vila aninhada em meio a um jardim impecavelmente cuidado, Ricardo Harrison, um bilionário conhecido por suas exigências e lendária frieza, estava preparando um teste extraordinário para seu único filho. Ethan, de 20 anos, crescerá no luxo e no conforto, cercado por pessoas que só lhe mostravam a imagem que acreditavam que o agradaria: beleza, riqueza, aparência. Richard, cansado de ver o filho cair nas armadilhas da superficialidade, decidiu criar uma situação em que seu verdadeiro caráter fosse revelado. Naquela noite, uma dúzia de modelos cuidadosamente selecionadas eram esperadas no grande salão, cada uma trajando vestidos elegantes e brilhantes. Sua missão: seduzir Ethan com tudo que parecesse atraente ao mundo. Mas entre elas estava Clara, a governanta da casa, discreta, silenciosa, que passava despercebida por todos, exceto por Ethan. Enquanto os convidados esperavam, Richard observava o filho com uma mistura de ceticismo e curiosidade. O teste estava prestes a começar. Escolha sua mãe entre elas, anunciou ele com firmeza. Um silêncio pesado se instalou. As modelos sorriam confiantes, algumas já prontas para zombar daquele menino rico e simples. Mas Clara, fiel a si mesma, continuou a trabalhar, humilde e discreta, sem perceber que acabará de se tornar o centro do teste mais importante de sua vida. E nesta sala de estar onde a opulência encontrava a vaidade, Ethan logo faria uma escolha que surpreenderia a todos. O portão de ferro forjado da vila abriu-se com um leve rangido, deixando entrar uma brisa fresca de fim de tarde. Uma dúzia de carros de luxo, cada um com o modelo escolhido a dedo. Saltos altos estalando na calçada de paralelepípedos, eles entraram no saguão com confiança, alguns olhando para Ethan como se ele fosse admirá-los imediatamente. Cada uma delas usava um vestido de grife brilhante e perfeitamente ajustado. O forte aroma floral pairava no ar, contrastando com o aroma limpo e doce das flores frescas dispostas por todo o salão. As modelos trocavam olhares zombeteiros e sorrisos calculados. Algumas sussurravam entre si, rindo ao pensar no teste ridículo daquele jovem herdeiro. Num canto discreto, Clara, a governanta, cuidava dos detalhes finais da sala de estar. Seu uniforme simples e impecável não competia com o brilho dos vestidos, mas havia uma graça natural em sua postura. Ela arrumava uma pilha de almofadas e endireitava um vaso ligeiramente inclinado, ignorando o tumulto dos recém-chegados. Seus gestos eram precisos, calmos, imbuídos de uma dignidade serena. Ethan estava parado junto à lareira, observando. Seus olhos não seguiam o brilho ou os olhares provocativos. Eram atraídos pela sinceridade de Clara. Ela trabalhava com um sorriso discreto, sem pretensão ou cálculo. Neste mundo de aparências, sua simplicidade brilhava mais do que qualquer vestido de grife. Richard, de braços cruzados, examinou o filho, em busca de uma reação, uma pista sobre a direção que sua escolha tomaria. Ele sabia que Ethan crescerá cercado de privilégios, mas queria ver se o filho conseguia enxergar o verdadeiro valor além das aparências. O silêncio no salão foi quebrado pelos passos das modelos que se aproximavam, algumas sorrindo arrogantemente, outras tentando chamar a atenção com elogios forçados e gestos estudados. Mas Ethan permaneceu imóvel, observador, sua atenção estranhamente desviada para Clara, que continuava a trabalhar como se o mundo ao seu redor não existisse. E era nesse contraste gritante que a história estava prestes a começar. Entre o brilho superficial das modelos e a luz discreta, mas sincera da faxineira. A imponente sala de estar da vila estava banhada pelo brilho acolhedor dos lustres de cristal. As modelos se reuniram em torno de Ethan, cada uma exibindo um sorriso calculado e uma postura impecável, prontas para seduzir o jovem com tudo que acreditavam ser irresistível: beleza, charme e bajulação. Olá, Ethan, disse um deles com um sorriso excessivamente educado. Esperamos que você goste. Sim, mal podemos esperar para descobrir o que você procura em uma mãe, acrescentou o outro, em um tom que oscilava entre desafio e zombaria. Ethan os observava em silêncio. Cada um tentava capturar sua atenção com elogios, olhares sugestivos ou gestos teatrais. Mas nenhum desses artifícios conseguiu despertar qualquer coisa nele. Pareciam superficiais, desprovidos de qualquer substância real. Enquanto isso, Clara passou por ele para ajeitar um tapete ligeiramente amassado. Ethan olhou para ela por um instante e notou algo que ninguém mais notou: a serenidade em seus gestos, a sinceridade de seu sorriso discreto.
a atenção que ela dedicava não apenas ao seu trabalho, mas a tudo ao seu redor. Enquanto o outro candidato o olhava com flerte, Ethan se viu desviando o olhar para seguir Clara, que continuava sua tarefa com naturalidade e dignidade. Ele sentiu uma estranha atração não por sua beleza ou aparência, mas por sua simplicidade e graça serena. As modelos, percebendo que Ethan não correspondia às suas investidas, trocaram olhares preocupados. Algumas cochichavam entre si, zombando daquele garoto difícil, mas Ethan, ao contrário, sentia-se cada vez mais claro em seu julgamento. Ele sabia que a verdadeira escolha não seria feita por artifício, mas sim pelo coração e pelo caráter da pessoa. E assim surgiu o dilema de Ethan: seguir as expectativas do pai e escolher entre os modelos, ou seguir seus instintos e reconhecer o valor daquela que ninguém considerou, Clara, a governanta discreta, mas luminosa em sua simplicidade. Enquanto as modelos competiam entre si para atrair a atenção de Ethan, um incidente inesperado ocorreu. Um pequeno vaso de flores, mal posicionado sobre a mesa de centro, tombou e bateu levemente no chão. O barulho ecoou por toda a ampla sala de estar. Sem hesitar, Clara ajoelhou-se rapidamente para pegar o vaso. Ethan correu para ajudá-la, mas ela o deteve com um gesto gentil. "Deixe comigo, Sr. Ethan." "Não é nada", disse ela com um sorriso caloroso. Ele observou o rosto dela atentamente e ficou impressionado com a sinceridade que emanava de seus olhos. Enquanto as modelos usavam sorrisos calculados, olhares estudados e gestos teatrais, Clara brilhava com sua simplicidade e gentileza natural. Ela não estava tentando impressionar. Ela fazia o que parecia certo. "Obrigado, Clara", disse Ethan, genuinamente emocionado. "É normal, senhor. Estou apenas fazendo o meu trabalho", respondeu ela humildemente. Naquele momento, Ethan percebeu um forte contraste entre as modelos e Clara. A primeira tentava brilhar com artifícios, roupas suntuosas e elogios calculados. Clara, por outro lado, irradiava uma luz autêntica, invisível para todos os outros, mas impossível para ele ignorar. As modelos, percebendo que Clara estava recebendo a atenção de Ethan, trocaram olhares preocupados e desdenhosos. Sussurravam por trás das mãos: "Como ele pode se sentir atraído por ela?" Mas Ethan não viu uma governanta. Ele viu uma pessoa com um coração e uma alma genuínos, alguém que não estava representando um papel, alguém que não estava tentando agradar por ambição ou interesse próprio. Naquele momento, ele entendeu que a verdadeira beleza não se mede em vestidos de grife, saltos brilhantes ou maneiras estudadas. Ela reside na simplicidade, na sinceridade e na preocupação com os outros. E foi ali, nesse pequeno gesto banal, mas revelador, que Ethan sentiu nascer dentro de si a certeza de que sua escolha não seguiria as regras impostas pelo luxo ou pela superficialidade. A grande sala de estar agora estava tomada por uma tensão palpável. As modelos que antes demonstravam confiança e compostura começavam a perder a compostura. Ethan continuou a observar Clara atentamente, e esse simples gesto de interesse foi suficiente para abalar a arrogância delas. "Como ele pode olhar ela?", sussurrou uma das modelos com um sorriso falso no rosto. "Ele deve estar tirando sarro da gente", sussurrou outro, um pouco em pânico. Os sussurros e olhares acusatórios se multiplicaram. Alguns tentaram se recompor, lançando elogios exagerados a Ethan, tentando distraí-lo. Sorriam, acenavam e falavam teatralmente. Mas Ethan, impassível, não reagiu aos seus artifícios. Enquanto isso, Clara continuava seu trabalho com calma e precisão, como se estivesse em uma bolha só sua, alheia à agitação ao seu redor. Ela arrumou as almofadas, recolocou um vaso e limpou a mesa com a mesma serenidade que havia cativado Ethan. Cada movimento parecia pautado pela dignidade, e não pelo desejo de impressionar. Richard Harrison, sentado em sua poltrona imponente, franziu a testa. Ficou surpreso com a reação do filho. Ethan não se deixou seduzir pelo charme superficial das modelos. O bilionário, que imaginara que a escolha do filho seria óbvia e previsível, começava a pressentir que a experiência estava prestes a tomar um rumo inesperado. As modelos, vendo que Ethan não cedia, trocaram olhares frustrados. A competição, até então dominada pelas aparências, estava perdendo sentido. A arrogância delas começava a se transformar em preocupação, pois entendiam que Ethan buscava algo que dinheiro e beleza não podiam comprar: autenticidade. E nesse contraste gritante, artifício versus simplicidade, vaidade versus sinceridade, Ethan gradualmente entendeu que seu coração já estava fazendo uma escolha que ninguém havia previsto. O silêncio pairou na sala por um instante. Todas as modelos prenderam a respiração, algumas com sorrisos forçados, outras com os olhos arregalados de surpresa.
Richard Harrison, com o rosto impassível e os braços cruzados, observava o filho com uma intensidade que pairava no ar. Ethan respirou fundo e se virou para o pai, com a voz calma, mas segura. Eu escolho Clara. O choque tomou conta da sala. As modelos caíram na gargalhada, algumas quase histéricas. O quê? Exclamou uma delas, sem conseguir esconder a indignação. Tá brincando? Outros trocaram olhares incrédulos, seus sorrisos arrogantes se transformando em expressões de confusão e raiva. Clara, surpresa, parou e olhou para Ethan. Suas bochechas ficaram levemente rosadas. Ela não entendia por que ela, uma simples faxineira, era o centro daquela atenção repentina. Richard franziu a testa e se levantou, sua voz profunda ecoando pela sala de estar. Ethan, você não pode estar falando sério. Todas essas mulheres têm tudo para ser perfeita como você quer, pai, interrompeu Ethan, mas perfeição não se mede por riqueza ou aparência. Clara é sincera, generosa e verdadeira. É isso que eu respeito e o que quero na minha vida. O silêncio se instalou novamente, ainda mais pesado do que antes. As modelos humilhadas baixaram os olhos. Perceberam que sua beleza e status não valiam nada em comparação com a sinceridade e a gentileza. Clara, comovida mas orgulhosa, prendeu a respiração e sussurrou. Eu não esperava isso. Ethan se aproximou silenciosamente, colocando uma mão amigavelmente em seu ombro. Você nunca deve subestimar seu valor, Clara. Eu vi isso desde o começo. Richard, ainda pensativo, sentiu um estranho orgulho misturado à surpresa. Talvez seu filho tivesse acabado de lhe ensinar uma lição que dinheiro e poder não compram. O verdadeiro discernimento vem do coração, não do artifício. E assim, nesta grande sala de estar onde reinavam o luxo e a superficialidade, Ethan fez uma escolha que iria contrariar as expectativas de todos. Ele escolheu o coração em vez da aparência, a autenticidade em vez da vaidade. Richard Harrison, apesar do crescente respeito pelo julgamento do filho, não podia deixar passar em branco o que ainda considerava uma decisão impulsiva. Franziu a testa e sua voz assumiu um tom firme. Ethan, você precisa entender que essa escolha terá consequências. Essa garota, essa faxineira, ela não tem a educação ou o status para se encaixar neste mundo. Por que eu deveria aceitar isso? Ethan não recuou. Seus olhos brilhavam com uma determinação calma e sincera. Pai, eu entendo suas preocupações. Clara pode não ter o título ou luxo, mas ela tem algo que ninguém aqui tem, integridade e um coração sincero. Se você quer que eu viva feliz, precisa respeitar isso. As modelos ainda presentes pareciam atordoadas. Esperavam que Richard impusesse sua vontade e que a escolha da sua favorita fosse validada. Mas Ethan, fiel à sua forma, desafiou a hierarquia e as opiniões alheias. Richard suspirou, andando de um lado para o outro na sala, tentando avaliar a magnitude da situação. Então virou-se para Clara, que permanecia ereta, porém humilde, como se soubesse que aquele confronto era inevitável. Clara, ele disse lentamente, por que eu deveria acreditar em você? Por que eu deveria aceitá-la como parte da minha família? Clara, com um olhar sereno, respondeu gentilmente. Senhor Harrison, não estou tentando provar nada. Estou apenas fazendo o que é certo e honesto. Minha origem, meu status ou minhas roupas não importam. O que importa é o que faço com o meu coração. Richard permaneceu em silêncio por um longo momento, ponderando cada palavra. Aos poucos, compreendeu que a lição do filho era clara. Nem dinheiro, nem luxo, nem aparência definem o valor de uma pessoa. Ethan havia escolhido com base em seus instintos e valores, e estava pronto para defender essa escolha. Por fim, Richard sentou-se pesadamente na cadeira, com uma mistura de respeito e relutância nos olhos. Tudo bem, Ethan. Se você tem certeza da sua escolha, então eu a respeitarei, mas saiba que isso não será fácil para você nem para ela. Ethan sorriu, não por desafio, mas por gratidão. Clara, tocada por esse reconhecimento, compreendeu que, apesar dos obstáculos, o vínculo entre eles havia apenas começado, com uma base sólida, respeito mútuo e autenticidade. Os dias que se seguiram à decisão de Ethan foram repletos de sussurros e curiosidade na vila. As modelos, humilhadas pela escolha inesperada do jovem, deixaram a casa, deixando para trás um silêncio misturado à surpresa e à descrença. Mas para Ethan e Clara, uma nova etapa estava começando, a de se conhecerem de verdade. Certa tarde, enquanto Ethan conversava com o pai no escritório, Clara entrou para deixar alguns documentos que havia encontrado perdidos. Richard, ainda intrigado, não pôde deixar de observá-la discretamente. Ele estava começando a entender que Clara não era apenas uma faxineira, ela possuía uma inteligência prática, humildade e senso moral que superavam em muito a superficialidade dos candidatos.
Clara, disse Richard, quebrando o silêncio. Como você conseguiu permanecer tão calma e digna em um lugar cheio de pessoas te desprezando? Clara sorriu suavemente sem arrogância ou orgulho. Senhor Harrison, eu nunca vim a este mundo para impressionar ninguém. Aprendi a trabalhar duro, a ser honesto e a ajudar os outros sempre que possível. Acredito que o valor de uma pessoa é medido por suas ações e seu coração, não por sua aparência. Richard assentiu, impressionado apesar de tudo. Sentia que as palavras de Clara continham uma verdade que ele havia ignorado por muito tempo. Sua filha, a sociedade e até mesmo seus negócios nunca haviam enfatizado essas qualidades simples, porém poderosas. Ethan, ao lado de Clara, sentiu sua admiração crescer. Não era apenas a sinceridade de Clara que o atraía, mas também sua força silenciosa e sua capacidade de permanecer ela mesma diante da opulência e da arrogância. Pai, disse Ethan suavemente, agora você entende por que eu a escolhi. Ela não está tentando ser alguém que não é. Ela é completa, e é exatamente isso que eu mais respeito. Richard finalmente sorriu, um sorriso raro e genuíno. Ele entendeu que a escolha do filho não era simplesmente uma rebelião ou um erro, era uma lição de vida. Ele começou a perceber que a autenticidade e um coração puro podem superar qualquer coisa que dinheiro e status possam oferecer. E enquanto Clara continuava a trabalhar com sua graça habitual, Richard sentiu um profundo respeito crescer dentro dele por esta mulher que, através de sua simplicidade e dignidade, já havia mudado a percepção de seu filho, e a sua própria. Na manhã seguinte, a imponente sala de estar da vila parecia diferente. Os móveis brilhavam sob a suave luz do sol, e reinava uma atmosfera de calma e reflexão. Richard Harrison, sentado em sua imponente poltrona, observava o filho e Clara com uma mistura de respeito e contemplação. As modelos haviam deixado a vila no dia anterior, algumas furiosas, outras silenciosamente envergonhadas. Perceberam tarde demais que sua beleza e status não eram suficientes para seduzir Ethan. O contraste entre a arrogância delas e a simplicidade de Clara apenas acentuara a lição que o próprio Richard começava a aprender. Ethan, disse Richard ao filho, tenho que admitir, você tinha razão. Eu estava cego pelo luxo e pela aparência. Mas Clara, ela me mostrou que o verdadeiro mérito está no coração e nas ações, não em títulos ou beleza. Clara, que ainda arrumava algumas almofadas na sala, olhou para cima e sorriu suavemente. Senhor Harrison, respondeu ela, nunca tive a intenção de impressionar ninguém. Simplesmente faço o que acho certo. Richard assentiu. Sentia que uma lição importante acabará de ficar gravada em sua mente. Aprenderá algo não apenas sobre os outros, mas também sobre si mesmo. Sua busca incessante por perfeição social e status frequentemente o impedira de reconhecer o valor das pessoas pelo que elas realmente eram. Ethan, ao lado de Clara, sentiu um orgulho silencioso. A escolha dela não só surpreendera seu pai, como também transformará sua percepção do mundo e da verdadeira riqueza. Pai, disse Ethan, o verdadeiro luxo é isso, autenticidade, sinceridade e respeito. É isso que Clara representa, e é isso que eu queria escolher. Richard finalmente sorriu, um sorriso genuíno, raro e profundo. Ele entendeu que a coisa mais preciosa da vida não se mede em dinheiro ou aparências, mas na capacidade de amar e reconhecer o valor dos outros pelo que eles realmente são. E neste grande salão onde o luxo há muito ditava as regras, uma nova lição surgiu. A verdadeira riqueza está no coração, não nos adornos superficiais do mundo. Nos dias seguintes, a vila, antes repleta de tensão e competição, recuperou uma atmosfera mais leve e acolhedora. Ethan e Clara passaram um tempo juntos, descobrindo gradualmente a personalidade e os valores um do outro. Cada gesto, cada sorriso fortalecia o vínculo que começava a se formar entre eles. Clara, apesar de sua função como governanta, não hesitou em compartilhar suas ideias e conselhos com Ethan. Ela falou sabiamente sobre a vida, a simplicidade e a importância de se manter autêntica, qualidades que modelos e a alta sociedade jamais lhe ensinaram. Ethan, por sua vez, mostrou a ela que riqueza e privilégios podem ser usados para proteger, apoiar e aprimorar o que realmente importa. Richard, observando a cena de seu escritório, sentiu um misto de orgulho e surpresa. Percebeu que a escolha do filho não era apenas uma lição para ele, mas um exemplo para toda a família. Autenticidade e sinceridade superam qualquer coisa que dinheiro ou status possam oferecer. As modelos, por sua vez, haviam deixado a vila para sempre. Sua arrogância e superficialidade foram expostas pela simples escolha de um coração sincero. Seu fracasso ressoou como um lembrete de que o verdadeiro valor não é medido pela aparência ou riqueza, mas pela dignidade e respeito pelos outros.
Certa noite, enquanto olhavam juntos para o jardim iluminado pelas luzes suaves da vila, Ethan pegou a mão de Clara. Obrigado por ser você mesma, ele disse suavemente. Clara sorriu, um sorriso cheio de ternura e serenidade. E obrigada por me ver como sou, sem máscaras ou artifícios. Naquele momento, Ethan compreendeu que a verdadeira felicidade não reside nas aparências ou nos bens materiais, mas na capacidade de reconhecer e valorizar o que é autêntico. O vínculo entre ele e Clara tornou-se a base para um futuro construído com base na confiança, na sinceridade e no respeito mútuo. A vila, símbolo de riqueza e poder, não era mais apenas um lugar de luxo, ela se tornou o cenário de uma lição atemporal sobre o coração, o valor e o amor verdadeiro. Com o passar das semanas, a vida na vila ganhou um novo ritmo. O relacionamento de Ethan e Clara se fortaleceu baseado em respeito, cumplicidade e afeto genuíno. A escolha do jovem havia destruído as expectativas de todos, mas também aberto uma nova perspectiva sobre o que riqueza e verdadeiro luxo significavam. Richard Harrison, antes obcecado por status e aparências, observava o filho com uma mistura de orgulho e humildade. Ele entendia que as lições mais importantes não são transmitidas por dinheiro, títulos ou bens materiais, mas pelo coração e pelos valores. Clara havia ensinado isso com sua presença simples e autenticidade. As modelos cujo orgulho havia sido posto à prova deixaram a cidade, deixando para trás uma lembrança amarga. Sua arrogância não conseguiu resistir à verdade. A verdadeira beleza reside na sinceridade e no respeito ao próximo, não no artifício. Ethan e Clara construíam um futuro juntos. Cada dia trazia pequenas vitórias, momentos de cumplicidade e a certeza de que a escolha não era um capricho, mas fruto de um discernimento profundo e sincero. Certa noite, Richard se aproximou deles no jardim iluminado pelas lanternas suaves. Vocês dois me ensinaram algo que eu jamais imaginei, disse ele, com a voz calma, mas cheia de emoção. A verdadeira riqueza não é o que você tem, mas o que você personifica. Ethan sorriu para Clara, e ela respondeu com um leve aceno de cabeça. Juntos, eles entenderam que sua felicidade não dependia de títulos nem de aparências, mas de um coração genuíno, capaz de amar e respeitar. Assim, nesta vila, outrora dominada pelo luxo e pela superficialidade, emergiu uma nova riqueza, a da autenticidade, da sinceridade e do amor verdadeiro. Uma herança do coração, atemporal e preciosa, que nem dinheiro nem poder jamais poderiam comprar. E enquanto o sol se punha sobre Nova York, iluminando a cidade com uma luz dourada, a história de Ethan e Clara lembrou a todos que o verdadeiro luxo está na capacidade de ver além das aparências e escolher o que realmente importa.